Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo num dos destinos mais amados do Brasil, Porto de Galinhas. Mas olha, a gente vai bem além do roteiro de sempre. Vamos explorar a história que poucos conhecem, os segredos para uma visita perfeita e o mais incrível, como uma viagem pode de verdade ajudar a curar um lugar. Tem galinha nova no Porto. Soa como um código secreto, não é? E era exatamente isso. Por trás dessa frase aparentemente inofensiva se esconde um capítulo sombrio e surpreendente da história que deu o nome a esse paraíso todo. Pois é, acontece que Porto de Galinhas nasceu como uma senha para o tráfico ilegal de pessoas escravizadas. Elas chegavam nos navios escondidas debaixo de engradados de galinhas da Angola. Pensa só no contraste. Um nome com uma origem tão dolorosa que hoje batiza um lugar que é sinônimo de paraíso. Ok, então, deixando um pouco essa história de lado, vamos mergulhar, literalmente, no coração da experiência de Porto de Galinhas, as suas famosas piscinas naturais. Mas para aproveitar de verdade, não é só chegar lá, tem um segredo, sabe? Um ritmo da natureza que a gente precisa entender. A pergunta que não quer calar é: qual é aquela informação essencial que pode, de verdade, transformar a experiência nas piscinas? Que pode ser a diferença entre ver o paraíso e, bom, uma pequena decepção. A resposta não está num app, mas em algo muito mais fundamental. E a resposta, gente, é uma só: a tábua de marés. O segredo todo é esse. A visita perfeita acontece quando a maré está abaixo de meio metro. Quanto mais baixo esse número, mais os recifes aparecem, mais vida marinha se vê. Esse é o número mágico. E, para planear, não tem mistério. Primeiro, tem que checar a tábua todo dia, porque os horários mudam, tá? O objetivo é sempre marcar os passeios bem na hora da maré mais baixa. E olha, uma dica de ouro: quanto menor o número, melhor. Se aparecer um valor negativo, tipo menos 0,1, nossa, aí é o dia de sorte. A visão vai ser espetacular. Certo! Então já dominamos o segredo das marés. Agora vamos para a parte prática, a logística. Planear a estadia perfeita passa por duas grandes decisões: escolher o lugar certo para ficar e entender mais ou menos os custos envolvidos. Olha, é importante saber que Porto de Galinhas não é uma coisa só, é um conjunto de praias, cada uma com a sua vibe. Por exemplo, Muro Alto é o paraíso das famílias e dos resorts. Pontal do Cupe tem a fama de ter o melhor banho de mar. A Vila, que é o centrinho, é para quem quer agito e ter tudo à mão. E Maracaípe é o reduto dos surfistas, ou seja, tem um cantinho perfeito para cada estilo. E a grana? Quanto custa? Bom, os voos para Recife, que é o aeroporto mais próximo, são a parte que mais pode variar no orçamento. Mas chegando lá, os passeios clássicos têm preços mais definidos. A jangada, para as piscinas, por exemplo, gira em torno de R$ 60 por pessoa. Já o famoso passeio de buggy, de ponta a ponta, fica na casa dos R$ 350, mas isso é pelo buggy inteiro, que dá para dividir em até 4 pessoas. Agora vamos falar de um assunto sério que sempre surge quando o destino é o Brasil: a segurança. É fundamental ter uma visão clara, sem achismos, sobre qual é a realidade de Porto de Galinhas nesse quesito. E olha, quando a gente compara com cidades grandes como Recife ou Rio de Janeiro, Porto de Galinhas é, sim, um destino bem mais seguro. A presença da polícia nas áreas turísticas é muito alta e os incidentes mais comuns por lá são pequenos furtos, sabe? Uma realidade bem diferente do que se pode encontrar em outros grandes centros. Claro que, mesmo num lugar tranquilo, o bom senso é sempre o melhor guia de viagem, né? Então, aquelas dicas universais valem ouro. À noite, preferir as ruas principais e bem iluminadas, evitar ostentar objetos de valor, usar táxis oficiais ou apps de transporte e, na praia, claro, ficar sempre de olho nas suas coisas. São cuidados simples que garantem uma experiência sem preocupações. Ok, já sabemos como planear, como ficar em segurança, mas e se a gente elevasse um pouco a conversa? E se uma viagem pudesse ser mais do que apenas não causar danos? E se ela pudesse ativamente curar e melhorar o destino? É aqui que a gente entra num conceito incrível: o turismo regenerativo. A diferença aqui é fundamental. O turismo sustentável, que a gente já conhece, foca em minimizar o impacto negativo. O turismo regenerativo, ele dá um passo gigante além. A meta não é só não prejudicar, mas sim criar um impacto positivo, é deixar o lugar melhor do que estava antes.
E o mais legal é que isso não é só uma ideia no papel. Em Porto de Galinhas, isso está acontecendo de verdade, agora. A Biofábrica de Corais é um exemplo real, inspirador, de turismo regenerativo em ação. É um projeto que está literalmente devolvendo a vida para o oceano. E não é um projeto amador, não. A Biofábrica de Corais surgiu de pesquisa científica séria, lá na Universidade Federal de Pernambuco, e usa biotecnologia de ponta. A missão deles é muito clara: regenerar os recifes de corais que sofrem tanto com o aquecimento global quanto com o impacto do turismo de massa. E o processo é simplesmente fascinante. Imagina só, primeiro, fragmentos de corais doentes ou quebrados são resgatados do mar. Depois, eles são tratados e colocados em verdadeiros berçários subaquáticos. Ali, eles crescem e se fortalecem por meses. E, finalmente, quando estão saudáveis, são transplantados de volta para o recife, ajudando a regenerar todo o ecossistema. É lindo! E o melhor de tudo é que qualquer pessoa pode participar disso. É possível fazer uma das experiências de turismo regenerativo, que são mergulhos guiados para conhecer esses berçários de corais. Ou, para quem quer ajudar mesmo de longe, existe a opção de adotar um coral, financiando o processo de recuperação dele por um ano inteiro. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A gente costuma pensar em viagens como algo que consome recursos. Mas e se a gente virasse essa chave? E se cada visita, cada viagem, se tornasse uma oportunidade não para tirar, mas para dar, para curar, para regenerar? Fica a pergunta.